A NBA teve sua história prejudicada de várias formas pelos árbitros. Desde tirar pontos dos jogadores, até deixar os jogadores fazerem seja lá o que for isso, até mesmo receber dinheiro dos jogadores, vamos começar com as piores decisões da temporada de 2026. Uma decisão ruim fez os torcedores acharem que os árbitros estavam bêbados ou cegos e considerarem a decisão uma das mais absurdas que já viram. Porque mesmo com um jogador do Knicks com a bola perto da linha lateral e um jogador do Hawks sendo claramente quem pisou fora, esse árbitro com cara de vovô estava olhando diretamente para os pés deles, ficou cego igual ao Stevie Wonder, e ainda assim marcou a posse para o outro time. Entendo que ambos usavam tênis amarelos, mas um era limão e o outro mostarda, bem diferentes. Se alguém com demência não percebe isso, como trabalha numa empresa de 75 bilhões de dólares, porém uma decisão ainda pior contra LeBron tirou pontos de seu time. Maior vantagem. Faltam 5 minutos e 40 segundos para acabar o quarto. James levou um empurrão do Wallace. Vai contar? Eles estão dizendo que não e LeBron James está muito irritado com isso. Nem LeBron, nem seu técnico ou comentaristas acreditaram quando, com o jogo aberto, os árbitros disseram que LeBron não estava arremessando. Como? Calma aí, cara. Olha, estava claramente em movimento, a falta foi aqui. Era pra ser cesta e falta, mas não marcaram nada. Essa foi só uma das mais de 10 vezes que os árbitros ajudaram o Thunder a trapacear nessa temporada. Veremos coisas piores neste vídeo. Antes disso, na vida real, árbitros já permitiram algo impossível até em videogame? E a bola cai para o grandalhão. O senhor MB deu 1, 2, 3, pelo menos 4 passos bem na sua frente e você achou que isso parecia normal? Tudo bem. Nem em um jogo bugado como o 2K é possível um passo tão ilegal, então não me surpreenderia se o B saísse impune dessa. Os fãs reagiram assim: Vou limpar minha porra de bunda com isso! Sobre os torcedores dos Knicks, eles devem ter ficado felizes quando decisões dos árbitros estragaram um jogo tão feio e histórico, com menos de 1% de chance de ocorrer. Veja, como os Knicks chegaram às finais da NBA, foi tudo por causa de um jogo nos playoffs da NBA, que nem deveria ter acontecido. Nova York estava levando uma surra, perdendo por 22 pontos, por isso a ESPN imediatamente deu a eles apenas 0,1% de chance de vencer o jogo. Eles começaram a acertar várias cestas seguidas e conseguiram parar o adversário, iniciando uma reação. A situação piorou quando os árbitros deram a posse aos Knicks, mesmo a bola tendo saído por último em um jogador deles. A jogada foi revisada, mas os árbitros mantiveram a bola com os Knicks. Esse foi só o primeiro erro histórico. Porque não muito tempo depois, os árbitros cometeram um erro ainda maior quando deixaram passar essa clara movimentação ilegal de bloqueio dos Knicks para armar uma bola de 3 que empatou o jogo. Chamete para 3 pontos. É sexta. Jogo empatado com 44 segundos para o fim. Toda a energia favoreceu os Knicks, ajudando-os a conquistar a maior virada no último quarto das finais de conferência. Eles não perderam mais na série e varreram os Cavs tão humilhantemente que a Nordeste dá vassouras grátis aos nova-iorquinos com qualquer compra. Fiquei surpreso que a NBA assumiu certa responsabilidade ao divulgar um comunicado reconhecendo que os árbitros não marcaram faltas que arruinaram a série. Mas outra coisa saiu da boca das pessoas quando os árbitros fizeram uma marcação tão ruim. Isso fez um jogador acusar os árbitros de puxarem o saco do Kevin Durant. Falsa. Não sei se os árbitros tinham medo de o Kevin criar um perfil fake no meio do jogo e expô-los caso não marcassem a falta. Ao contrário de alguns jogadores dos Grizzlies que sofriam faltas de vários jogadores sem faltas apitadas, parecia que sempre que Kevin Durant era minimamente tocado ao atacar ou arremessar, os árbitros marcavam falta. Sai pra arremessar de 3. Falta também. Os árbitros marcaram faltas erradas a favor dele, e ele foi quem mais cobrou lances livres, ajudando seu time a vencer por 10 pontos, o que irritou os adversários. KD pode fintar várias vezes e pular, com a mão ali do lado e ninguém tocando nele, como mostra o replay. Incrível como os árbitros favorecem alguém assim. Beleza, árbitros favorecendo o KD já é ruim, mas nunca imaginei que uma marcação pior com o LeBron faria a galera exaltar uma jogadora da WNBA. Caitlin Clark é boa no basquete, mas tenho a mesma opinião que Antonio Brown sobre a aparência dela. Não me surpreenderia se ela me bloqueasse. Enfim, voltando ao meu GOAT, o LeBron foi filmado por ela durante o jogo. Numa jogada em que o Siakam perdeu o controle da bola e o LaFosse se jogou para recuperar, o Siakam caiu e quase sentou na cara dele. Então, o LeBron, eu e o mundo inteiro com certeza achamos que a falta foi dos Pacers. Mas claro, de alguma forma não foi. E se você olhar de perto, o LeBron nem encostou nele, o cara tropeçou sozinho. Espero que os torcedores zoem os árbitros como sempre, já que quando há marcação ruim, eles enchem os comentários acusando os árbitros de apostar nos jogos, pedindo multas ou dizendo que o árbitro parecido com Gucci Mane deve ser demitido. Mas em vez disso, como a Caitlin estava no jogo tirando fotos da jogada, todo o post sobre a marcação ruim estava na verdade cheio de fãs dizendo o quanto ela é perfeita, como ela é fofa, e babando por ela sem parar. Eu não sei o que eles veem nisso.
Mas o que um árbitro fez com o Steph Curry foi algo que nenhum rapper famoso conseguiu acreditar. Snoop Dogg sempre apoia o Steph. Tipo, eles saem juntos, o cara até deu uma corrente pra ele. Snoop às vezes entrevista ele só por diversão. Mas enquanto Snoop comentava um jogo dos Warriors em outra missão, isso aconteceu. Isso é sofisticado, Curry. Eles não podem anular isso. Tudo bem, mas pera. Os árbitros só tiraram mais um depois do Steph acertar a cesta. E Snoop quase implorou para desafiarem a decisão. Eles estão esperando. Reveja isso, reveja isso. Ah, ele é bonito. Reveja isso, Curry. Mesmo com Steph sendo agarrado, não houve apito e ele fez a cesta antes de qualquer marcação. Por que isso não conta? Minha reação foi igual à do Steph. Provavelmente a maior surpresa dele desde quando a esposa fingiu tirar a aliança ao ver um homem sem camisa. Ligações perdidas e garotas infiéis são uma coisa, mas o que outro árbitro fez muitos pedirem investigação. Quando um jogador dos Pistons disputou a bola e os árbitros marcaram falta, ele sabia que o toco foi limpo e pediu ao técnico para desafiar a marcação, quando de repente... Hassar marcou a falta e ele recebeu uma falta técnica. É isso mesmo, o árbitro marcou falta técnica só porque ele pediu ao técnico para desafiar a decisão. E se dar uma falta técnica por literalmente não fazer nada de errado já não fosse ridículo o bastante, o desafio mostrou que o árbitro errou na marcação original e ainda deu uma técnica para o jogador sem motivo nenhum. Então os torcedores disseram que o árbitro precisa ser investigado. Hora de chamar o FBI, cara. Quando parecia que os árbitros não podiam piorar, mais uma ação deles resultou em um dos finais mais insanos de um jogo da NBA. O Clippers perdia por 1 ponto com 3 segundos restantes quando ocorreu a primeira loucura. Kawhi para vencer. Oh, ele tem sangue frio. Beleza, belo arremesso. Os árbitros acertaram, mas após o lance que parecia ser a cesta da vitória, tudo ficou ainda mais maluco. Nembhard marcou de tabela mesmo fora da quadra, ao tentar o alley-oop. Você não pode fazer isso. Não pode arremessar de fora da quadra. Isso é um desperdício de posse? É sim. Tudo estava bem, mas tudo ficou insano. Os árbitros só intervieram após o Clippers sofrer falta com menos de 1 segundo no relógio. Porque agora, enquanto o cara pipocou e errou o primeiro lance livre, depois errou o segundo de propósito, o que eu sempre acho uma decisão idiota, achando que não sobraria tempo para os Pacers sequer fazerem uma jogada. De alguma forma isso aconteceu. Siakam pega a bola e pede tempo. Nembhard faz de novo. Meu Deus do céu. É falta dos Pacers ou é dos Clippers? Você tá brincando comigo? Os árbitros marcaram uma falta que mudou o jogo, mesmo com simulação clara do jogador, e ainda deram chance para os Pacers vencerem. Ele errou os dois. Que final, meu Deus do céu. Uau, não importa o quanto os árbitros tentaram dar a vitória para eles, a bola não mente. E falando em bolas, novas bolas e muitas outras novidades como estádios, uniformes e até robôs dominando a liga estão chegando à NBA nesse nosso vídeo que você pode assistir depois desse. Quando os árbitros tomaram uma decisão ainda pior, deixaram Victor Wembanyama, ou Slenderman, sair impune por uma agressão. Quando ele corria pela quadra, Jokic ficou na frente dele e caiu no chão como se tivesse sido baleado. No fim, o rosto do cara ficou tão ensanguentado que era forte demais pro YouTube. Tudo porque o Wemby acertou ele direto no nariz, o que só de falar já deveria ser falta do Wemby, né? Não. O árbitro, sem noção, alegou que Jokic fez falta intencional em Wemby para impedir o contra-ataque e marcou falta de transição. Sério. Depois deram uma técnica pro companheiro do Jokic por reclamar da marcação absurda. E o Wemby ganhou 3 lances livres por agredir o adversário, 2 pela falta e 1 pela técnica. Isso não faz sentido, esses árbitros estão fora de controle. Como o árbitro que levou o xingamento após uma decisão ruim, BJ já discutia com os árbitros antes disso. Poucas posses depois ele defendia bem tentando passar por um bloqueio quando... Blake Hawkins entrou, ele inicia o ataque e é Ed Combe que está lutando para passar pelo bloqueio e marcam a falta dele. Falta marcada em Ed Combe, decisão curiosa. Não acreditei quando, em vez de marcarem a bloqueio móvel clara, deram falta no BJ, fazendo ele achar que os árbitros estavam implicando com ele. É por isso que ele tentou encarar os árbitros e disse: "Pra com essa merda, cara, pra com essa merda", o que, claro, também fez com que ele levasse uma falta técnica. Não, essas são das piores marcações que já vi. Como torcedor, eu teria ficado assim no jogo. Mas falando em brigar com árbitros, outra das piores marcações dessa temporada transformou a NBA em WWE. Escuta, não falo daquele clipe de IA dos jogos Lakers e Thunder. Devin Booker sofreu a falta e tentou imediatamente salvar a bola antes de ela sair. Mais uma falta de Oklahoma City. Booker cobrará lances livres. E agora uma falta técnica foi marcada. Em Jay Willow e Devin Booker.
Ninguém entendeu quando os árbitros marcaram técnica no Booker, mesmo ele tendo sofrido a falta. Além disso, as reprises mostraram um jogador do Thunder pedindo ao árbitro uma técnica por motivo desconhecido, e ele atendeu, dando ao Thunder lances livres fáceis e ampliando o placar. Booker disse que a NBA é o esporte mais falso da história. Eu não sei se você está ciente disso, mas até a transmissão ficou confusa com a sua técnica. Qual foi a explicação que você recebeu? Eu ainda não recebi uma explicação. Definitivamente é algo que precisa ser analisado. Eu ouvi Caruso dizer pra ele marcar a técnica e, você sabe, ele acabou fazendo isso. Esse é um árbitro. Em 11 anos nunca chamei um árbitro pelo nome, mas James foi péssimo hoje. Isso prejudica o esporte e sua integridade. Se não houver responsabilização, as pessoas vão enxergar isso como luta livre. Mesmo tendo razão, a NBA não queria que jogadores criticassem os árbitros e multou Booker em $35 mil, valor maior que o salário anual de muita gente. Booker realmente não merecia isso, assim como outro jogador que, segundo fãs, sofreu a pior marcação de todas. Durante a série insana entre Cavaliers e Pistons, muitos comentaram porque James Harden simulou uma falta no primeiro jogo, literalmente se jogando no chão e ainda conseguiu a marcação. O karma pegou ele no jogo 6, quando simulou de novo. O companheiro escorregou no suor dele e gerou um contra-ataque fácil. No jogo 7, as coisas pioraram quando Harden foi pra cesta, jogou a cabeça pra trás e pediu falta imediatamente. E agora ele vai ter o que parece ser uma conversa unilateral. Esse é o movimento do James Harden. É isso que o J.B. Bickerstaff fala pro Mark Davis. Ele joga a cabeça pra trás. Não teve nada naquela falta do Dennis Jenkins que faria sua cabeça voar pra trás. No jogo mais importante dos Pistons, os árbitros viram ele agir como se tivesse levado um soco no queixo e marcaram falta mesmo com contato mínimo no Harden. Nem sei por que assisti isso. Mas alguém que não fazia ideia do que estava fazendo era esse árbitro, que fez uma marcação ainda pior, tudo por causa do fetiche dele por pés. Acredite, foi pior do que quando Joel Embiid tropeçou nos próprios pés nessa temporada e ainda assim ganhou lances livres, mesmo com defesa perfeita do adversário. Ou quando Aaron Gordon foi acusado de falta, mas foi o sapato tamanho 69 do Wemby que o fez tropeçar. Isso aconteceu em outro jogo, basta observar os pés desse jogador. O jogo não só Julius, mas também Ante aceitando algumas dessas marcações. Dante errou aquela tentativa de 3 pontos. E manteve o rebote vivo, mas Nembhard ficou com a bola. O árbitro não reclamou quando ele tentou bloquear com o tênis, mas deu técnica só por segurar o tênis no rebote. O árbitro queria mesmo que ele jogasse assim, mas nem essa marcação se compara a uma tão ruim que fez uma estrela quase agredir o árbitro. Nada demais, não há nada que você possa fazer. Podemos terminar com as bandejas. Max ficou irritado com a marcação ruim do árbitro, e entendo o motivo. O replay mostrou que Max nem acompanhou o jogador no arremesso. Aliás, quem é esse? Desculpa, os árbitros ignoraram que o adversário dele andou. Ridículo. Marcar falta no jogador errado não é tão incomum. Vamos pegar um lanche, sentar e ver o que aconteceu com o vilão Brooks. As coisas envolvendo ele estão prestes a ficar diferentes de tudo que você já viu antes, porque independentemente do Brooks ser conhecido como um provocador que também irrita os árbitros, em um jogo isso aconteceu. Você não sabe, mas ele vai defender, empurra ele e faz falta nele. Os árbitros marcaram falta nele mesmo com as mãos pra trás e o adversário simulando. Brooks aplaudiu os árbitros pela decisão ruim e acabou recebendo uma falta técnica. Ele ficou incrédulo. Também não acreditei, especialmente quando depois, no mesmo quarto, Deniavitch continuou discutindo com os árbitros sobre a falta e chegou a apontar e gritar na cara deles. Os árbitros nunca puniram esses comportamentos e não se importaram. Mas quando puniram outro jogador, as pessoas ficaram felizes com eles pela primeira vez. A maioria dos fãs da NBA comemorou após o ocorrido com Shai. Como ele é o jogador favorito dos árbitros e recebe todas as marcações a seu favor, já vamos falar disso, houve um jogo em que tudo estava empatado nos segundos finais e, bem... Gilgeous-Alexander para arremessa e cair! É uma falta ofensiva. Shai ficou tipo... Porque ele não está acostumado a se safar empurrando como quase todos os outros desde o arremesso icônico do Jordan, ele realmente empurrou. Quando os árbitros marcaram a falta ofensiva, tirando seu arremesso da vitória, colegas postaram vídeos de outros jogadores se safando igual, e muitos torcedores cansados do Thunder elogiaram os árbitros pela decisão. Mas beleza. Nenhuma marcação ruim neste vídeo se compara às 12 vezes que os árbitros favoreceram o Thunder nessa temporada para tentar ajudá-los a ganhar as finais de novo. A temporada inteira foi assim, seja com 4 jogadores do Thunder cometendo falta até serem eliminados sem que os árbitros marcassem nada, árbitros olhando diretamente para o pé de um jogador fora da quadra e não marcando, ou LeBron discutindo com seu ex-companheiro sobre o quanto os árbitros estavam ruins.
lado do aro, para que o bloqueador de arremessos Reis não consiga alcançá-lo. Parecia que tudo favorecia o Thunder, independentemente do que fizessem. Torcedores chegaram a chamar Chet de Chet Holmgren, pois os árbitros ignoraram quando ele pisou no pé e puxou o braço do Wemby sem marcar falta. E se isso já não fosse ruim o bastante, depois que os árbitros não marcaram falta em outro jogador por puxar o cabelo do adversário, eles ainda viram um jogador claramente pisar fora da quadra. E como você já deve imaginar, nada foi marcado. Após vários erros da arbitragem, como o toco ilegal ignorado, um árbitro ainda foi visto sorrindo para um jogador. E isso foi só o começo, principalmente com o tratamento dado ao Shai. Os árbitros esperam ele tocar na bola para marcar falta só para ele poder cobrar lances livres e só apitam quando ele perde o controle, até cometerem um erro absurdo. As pessoas brincaram dizendo que testemunharam o crime, pois o cara simulou falta sem ser tocado. Os árbitros marcaram falta em outro adversário que também não encostou nele. As pessoas ironizaram dizendo que viram um crime. Eu poderia seguir falando sobre árbitros favorecendo o Shai, os vários vídeos sobre ele e programas esportivos já cansados do assunto. A quantidade de vezes que vejo o SGA procurando uma falta me fez pensar diferente sobre ele. Olha pra você, cara, pra com essa besteira. Deixa a gente jogar, irmão. Vamos lá, o que você quer? SGA caiu no chão em 13 das 47 tentativas de arremesso dele, 27,5%. O pessoal tá sentindo os árbitros e o Thunder tá estragando toda a NBA. Então, eventualmente os jogadores vão ter que marcar o Shai desse jeito e provavelmente ainda vão ser marcados com falta. Daniels puxou, Stephan jogou ele no chão. Ele sofreu falta. Luka tá fora do jogo. Adeus. Esses são momentos em que os árbitros estragam a NBA nessa temporada, e primeiro um erro de arbitragem deu pontos de graça para um time. Lá vem Schroeder, entrando no garrafão, é bloqueado, passa a bola, McCain recebe o passe extra. Tudo aconteceu por um erro de arbitragem por não marcar a interferência ilegal, que deu a ele um arremesso de 3 pontos livre e mudou 5 pontos no placar. Outro erro fez LaMelo Ball ser multado em $35 mil. Andrew Wiggins começa seu 12º ano na liga. E uma falta ofensiva em LaMelo Ball. LaMelo mostrou o dedo para o árbitro após receber falta por carga, mesmo com o defensor em movimento. E por mais que os torcedores concordassem que foi uma marcação horrível, a NBA ainda considerou que mostrar o dedo para o árbitro foi um gesto obsceno, então multou ele em $35 mil. LeBron se irritou com outros árbitros após eles errarem em uma jogada em que ele se machucou. 16 pontos. James faz a cesta de 2 pontos e cai de forma estranha. LeBron estava no chão, gritando de dor depois de claramente sofrer uma falta bem na frente do árbitro, porque mesmo que Jokic tenha acertado ele com o ombro, o que deveria ter dado ao LeBron a chance de deixar o jogo em uma posse de bola, os árbitros não marcaram nada, custando aos Lakers a chance de voltar para o jogo e deixando o LeBron irritado. É a mesma merda, marginal. É sempre a mesma coisa, só falam marginal. Estou cansado dessa palavra. Tudo bem, sejamos realistas. LeBron sempre enfrenta polêmicas com a arbitragem. Nunca pensei que árbitros prejudicariam um time ao permitir que Kevin Durant violasse regras da NBA. Na prorrogação, com o jogo empatado, KD tentou trapacear. Faltando 4,7 segundos, Gilgeous-Alexander tenta virar, mas é bloqueado. Durant pega a bola, eles tentam pedir tempo, mas não tem. Sim, e todo o time do Thunder quase foi pra cima dos árbitros, pois sabia que pedir tempo sem ter é ilegal segundo as regras da NBA. Deveriam ter marcado falta técnica no KD, dando ao Thunder chance de lances livres para vencer. Mas nada foi marcado, e o jogo foi para a segunda prorrogação, onde pelo menos a bola não mentiu. Então o Thunder venceu por 1 ponto, mas outros árbitros estragaram a NBA 2 vezes na mesma jogada. Só fica de olho nesse cara com a bola. Nos últimos 9 segundos, quase foi roubada por Lavine. Aqui está Nembhard. Up and under! Espera aí, então você está me dizendo que vários árbitros viram ele dar 1, 2, 3, 4 passos sem driblar e fazer condução, depois dar mais 1, 2, 3 passos sem marcar andar? Não é à toa que os torcedores estavam brincando que Duke estava indo de férias, dizendo que ele foi viajar com andar e condução na bagagem de mão. Esses árbitros são muito cegos, mas um quase impediu um jogador de ter filhos. Meu Deus, isso deve ter doído. Tudo bem, um árbitro atrapalhar a rotina de lance livre do Tyler Hero é uma coisa. Eles já prejudicaram outro jogo quando Luka Doncic não fez nada de errado. Sabiam que no fim desse jogo acirrado, Luka tinha 5 faltas e estava a um erro de ser eliminado quando... Porter Jr. com 5, com 4, com 3, ele sofre a falta! Essa é a cesta do Luka. Luka está fora do jogo! E eles estão fora. Agora o adversário dele estou a perna pra frente e exagerou. Se olhar de perto, Luka mal encostou nele.
A marcação ridícula resultou em lances livres fáceis e tirou Luka da quadra na última posse, onde, claro, LeBron amarelou ao ser desarmado e pôr fim ao jogo, como sempre. Do lado de fora, perdendo por 2, LeBron avançando. Eles tomam a bola. Mas o incomum foi quando os árbitros arruinaram outro jogo ao deixar Steph Curry ser agredido. Ache uma forma de entrar, ele vai atacar. Oh, McDaniels puxou o Steph. Ele simplesmente puxou ele pra baixo. E os Warriors, né, se mostrarem isso no iPad rápido. Eles têm que, olha isso. McDaniels puxou o Steph e jogou ele no chão. E isso é uma falta do McDaniels. Meu Deus, quando vi aquilo só pensei... Com licença. Os árbitros deram falta defensiva no Steph, mesmo ele levando uma pancada no peito. Torcedores consideraram uma das piores marcações já vistas. Mas falando em agressões, os árbitros cometeram um erro ainda maior depois que Draymond Green transformou a NBA em UFC. Fazer algo assim não é surpresa, considerando que esse cara é conhecido por socar, chutar, pisar, tropeçar e enforcar qualquer jogador que esteja em seu caminho. Nessa temporada, após isso, Draymond já havia levado uma falta técnica antes do jogo contra o Lakers. Eles se preparam para o All-Star. Avanço pelo garrafão, Vanderbilt foi bloqueado, mas sofreu falta de Draymond Green. Não entendo como isso não deveria ser revisado ou analisado. Estou tentando entender como não deveria nem ser olhado. Estou surpreso! Nem os narradores acreditaram que Draymond só recebeu falta comum após dar um tapa na cabeça do adversário, dar uma gravata e arrastá-lo ao chão. Todos sabem que aquilo era falta flagrante e ele deveria ter sido expulso, mas Draymond encostar demais em outro homem é o oposto de quando os árbitros quase cancelaram um jogador nesta temporada. Sengun tentando cavar a falta, a bola saiu dele, ele não acredita. Bola do Celtics. Nossa, isso. Mais um desvio aqui. Oh, tchau! Hora do banho! Sengun vai se juntar a Ime nos vestiários. Sengun definitivamente sofreu falta, mas chamar uma mulher de qualquer coisa assim, em pleno 2026, obviamente não é aceitável, especialmente quando as pessoas percebem que o jogo foi realizado no Dia Nacional das Mulheres no esporte. Então muitos torcedores não estavam apenas criticando ele, dizendo que ele era sexista. Algumas mulheres ficaram muito irritadas. Eu não sei com quem diabos você acha que está falando, porque eu não sou a vadia de ninguém, tá? Que tal você focar em você mesmo? Que tal você focar em deixar de ser esse europeu molenga e jogar o maldito jogo? Ah, meu Deus, caramba. De outro modo, os árbitros prejudicaram a NBA nessa temporada e foram até acusados de manipular jogos. Veja, Nikola Jokic já estava irritado com um árbitro que ignorou as faltas cometidas contra ele o jogo todo. Em outra jogada, mesmo com replays mostrando que a bola saiu do adversário após um tapa de Jokic, os árbitros disseram que foi dele, o que fez o narrador achar que os árbitros estavam manipulando os jogos. Isso claramente saiu do Laravia. Ed Malloy está em uma pequena disputa com Nikola Jokic agora. Odeio dizer isso, mas ficou pessoal para Ed Malloy. Dizer que o árbitro errou de propósito porque odeia o Jokic é loucura. Mais uma vez, os árbitros arruinaram a temporada em 1 minuto, criaram um dos finais mais confusos do ano e fizeram o time perder. Veja, lembre-se que os Cavs perdiam no final quando ocorreu o primeiro erro dos árbitros. Marcado por Hardaway, James Harden parte para cima, faz o step back e consegue a bandeja. Nessa jogada, Harden chutou a perna ilegalmente tentando cavar falta, como sempre faz. Até a NBA admitiu que ele esticou a perna de forma anormal. Isso mudou ao final do jogo, pois o Nuggets precisou de uma jogada decisiva, não conseguiu e deu chance ao Cavs vencer, numa situação que não era para acontecer, e os árbitros estragaram tudo de novo. Donovan Mitchell sofreu a falta. Com menos de 1 segundo, marcaram a falta, permitindo que Donovan Mitchell convertesse 2 lances livres, assumisse a liderança e vencesse o jogo. Tudo isso porque Murray chegou atrasado no lance, o que poderia nem ter sido marcado e levado à prorrogação. Porém, o próximo árbitro errou tanto que até um ator famoso se envolveu. Williams, de volta para Gilgeous-Alexander, e essa teria sido a 3ª falta de Gilgeous-Alexander. Isso deveria ser falta ofensiva, já que os Knicks executaram a defesa perfeitamente. Meu Deus, tudo porque Jalen Brunson fez o certo ao cavar a falta, mas não recebeu a marcação óbvia. Não foi só esse Milk Dud, quero dizer, o técnico dos Knicks, que parecia querer arrancar a cabeça dos árbitros. O super torcedor dos Knicks, Ben Stiller, foi apenas um dos muitos que postaram sobre o quão ruim foi aquela não marcação naquele jogo. Mas quando ocorreu algo semelhante com outro superstar, eles pagaram $50 mil. Novamente foi com Luka Doncic, então serei breve. Ele perdeu a bola no pé, entregou a posse, vantagem para os Knicks.
4 contra 1. Dorn passa para Hart. Doncic, apesar do contato, achou. E sim, já que Luka definitivamente estava com os pés plantados, com certeza deveria ter sido marcada uma falta de ataque. Mas como não foi, ele foi visto esfregando os dedos, sinalizando para os árbitros que eles estavam sendo subornados. Mesmo já tendo sido multado por isso antes, isso não impediu a NBA de aceitar a doação novamente e multá-lo em $50 mil. Quando os árbitros arruinaram mais um momento, um técnico disse que foi um dos jogos mais mal apitados da história. Veja, o técnico dos Rockets ficou irritado porque os árbitros marcaram tantas faltas que os times bateram 59 lances livres juntos. Murray vai repor a bola. E uma falta marcada em Thompson. Os pés se enroscaram com Hardaway. Ele leva a falta. Os Rockets contestaram imediatamente a marcação, mesmo com o replay mostrando que o jogador tropeçou na própria perna, ou seja, nem foi falta. A decisão se manteve, permitindo aos Nuggets empatar com um lance livre e vencer na prorrogação. Aqui está Sengun arremessando. Bem, no alvo, Brown pega o rebote. E o tempo vai acabar. Após ver isso, não culpa o técnico dos Rockets pelo que disse depois. Achei que foi o jogo mais mal arbitrado que vi em muito tempo. 2 árbitros não têm condição de estar ali e o árbitro principal age como fã dos jogadores. Assim, há todo tipo de marcação inconsistente. O que você diz para o seu time quando um jogo está sendo apitado do jeito que foi hoje à noite? Continuem sendo quem somos. Não vamos nos adaptar a árbitros ruins. Falando em treinadores, os árbitros admitiram o erro. E o que aconteceu com Steve Kerr? Às vezes dirige, vai à direita, leva até o fim. Bom passe. Oh, recua ele, GP, recua ele. Steve está pronto para partir para cima dele. Steve está detonando o Inglewood agora. Inglewood, pega ele, Steve. Você e Inglewood, Steve. Mesmo sendo engraçado o Snoop Dogg narrar aleatoriamente o jogo, Kerr se irritou ao ser expulso por reclamar de um goaltend claro que não foi marcado. Aquilo bateu na tabela. Isso mesmo. Aquilo bateu na tabela. Então, como os Warriors acabaram perdendo por apenas um ponto, ou seja, um ponto que eles deveriam ter conseguido antes. Isso trouxe atenção suficiente para a situação, a ponto do chefe da equipe de arbitragem admitir que eles cometeram um erro na marcação. Então Kerr nunca deveria ter sido expulso e nem deveria ter perdido o jogo. Tudo bem, outro erro da arbitragem levou torcedores a acharem que ajudaram a criar uma história embaraçosa na NBA. Trae Young havia acabado de ser negociado para os Wizards, sem jogar uma partida ou sequer um segundo. Foi a primeira vez que apareceu pelo novo time. Trae Young recebeu falta técnica por correr na quadra e foi expulso. Nossa! Uau! Trae Young ainda nem jogou uma partida pelos Wizards. Aconteceu que Trae viu seu companheiro de equipe ser empurrado para o chão uma vez sem falta, depois ser empurrado de novo alguns segundos depois, o que fez Trae gritar tanto com os árbitros que ele acabou cuspindo. Não é permitido entrar em quadra e encarar os árbitros em nenhuma situação. Alguns leigos notaram que os árbitros expulsaram Trae dos Wizards antes mesmo de ele jogar, ainda de roupa normal, sendo a primeira vez que isso ocorreu na história da NBA. Jogadores de basquete sabem que situações constrangedoras já ocorreram com DeMarcus Cousins. E o jogo acabou. Os Lakers estão furiosos. John Morant acabou de ser expulso. Uau! Não, sério, nunca vi isso antes. Uau! Então o que estou fazendo agora é parar. Esses são os momentos em que os árbitros estragam a NBA. E primeiro, Anthony Edwards estava prestes a fazer a melhor jogada da temporada quando os árbitros estragaram tudo. E no passe! E Anthony Edwards mostrou que isso pode matar. Marcarão falta em Anthony Edwards. Uau! Uau, ninguém neste ginásio consegue acreditar. Isso é ridículo. Os árbitros apitaram justo quando a bunda do Antônio estava acima da cabeça do cara. Torcedores e o próprio Antônio não acreditaram que estragaram um momento tão icônico. Foi falta de ataque? Juízes, cara, não me importo mais. Se eu apitasse e você fizesse essa enterrada, não marcaria falta de ataque. Mas isso foi só uma jogada. A experiência de Damian Lillard como árbitro quase fez ele chorar. Isso custou pra gente um jogo, porra. Está com a bola nas mãos, com Portland perdendo por 2. Lillard divide a defesa, infiltra e parece que deveria ter sido uma cesta válida. Deveria ter sido uma cesta válida, não marcaram nada. Isso com certeza parecia que deveria ter sido uma cesta válida. Com certeza, isso foi interferência no ar. Todos, menos os árbitros, sabiam que a cesta deveria valer, até o outro time reconheceu o erro na marcação. Sim.
Os árbitros estragaram o que poderia ter sido uma das melhores jogadas do dummy. O que fizeram pelo Giannis Antetokounmpo me fez pensar que ele pagou os árbitros. Porque quando o Bucks estava jogando contra o Oklahoma City e o Westbrook empatou o jogo com isso... Westbrook marcado pelo Snell, ele para, arremessa, converte, na mosca. Aceitaria se o Bucks tivesse feito uma jogada legítima para vencer, mas isso aconteceu. Antetokounmpo, marcado pelo Giannis, ele vai pra cesta, ele marca. Arbitragem, ele está fora da quadra. Claramente ele pisou fora da quadra, deveríamos estar indo para a prorrogação. Tudo bem, como você consegue estar ao lado da jogada e não ver o passo de 30 centímetros do Giannis fora da quadra? Isso custou o jogo para Oklahoma City em um arremesso que não deveria ter valido. Eu não achava que poderia piorar, mas os árbitros claramente não gostavam do Tim Duncan, transformando eles em uma fantasia de Halloween. Toda a situação aconteceu porque um árbitro proibiu risadas. Pausa. Este é o lance livre após falta técnica, acho que foi para Tim Duncan no banco. Alguém do banco dos Spurs. Isso mesmo, é o Duncan, que está insatisfeito com a falta de uma marcação anterior. E ele disse algo para Joe Crawford. Agora, como dissemos, o Crawford é um dos melhores do ramo, mas ele também talvez seja o árbitro mais rápido para dar falta técnica na NBA. Essa é a segunda falta técnica, que resulta em expulsão automática. Como podemos mostrar, Duncan estava rindo. Talvez Crawford achou que ele o desrespeitava ao rir o tempo todo. E por que o Duncan estava rindo, afinal? Porque aquele cara careca literalmente disse para o Duncan que eles deveriam sair no soco. Eu com certeza pagaria para ver isso. Agora, se eu fosse o Duncan, provavelmente eu teria simplesmente chegado no cara assim. Michael Jordan! Assim que a liga soube que o árbitro agia como Jake Paul com jogadores da NBA, ele foi suspenso pelo resto da temporada e multado em $100 mil. Joey admitiu que a situação mudou completamente a vida dele. Mesmo assim, Duncan levou a treta tão para o lado pessoal que transformou o cara em fantasia de Halloween. Mas eu não culpo ele não, porque os árbitros só pioraram com expulsões ridículas. Rasheed Wallace foi expulso só por olhar para um árbitro. Tempo. Ela... O quê? Sai fora! Mas ele não disse nada. Fica longe de mim, Steve. Get away from me, Steve. Ele não disse uma palavra. Falta técnica. Wallace, ele está fora. Não, isso não está certo. Eu pedi pra ele 3 vezes parar de me encarar. Ele tentou me intimidar. Chega pra mim. Ele foi expulso. Quero dizer, eu também teria medo de um homem adulto com uma falha no cabelo, Eka. Mas recentemente, quando vi AD ser expulso só por amarrar o cadarço... o AD foi expulso! E Ja Morant ser expulso só por conversar com os fãs dele? Ja Morant acabou de ser expulso? Eu sabia que os árbitros tinham perdido a cabeça. Pelo menos Ja entrou no FaceTime para avisar os fãs que eles eram ruins. Mas dessa vez ele teve sorte. Na maioria dos jogos, os árbitros fazem de tudo para sabotar ele. Eles atrapalham os passes dele. E ele acerta o árbitro. Não marcam falta para ele. Acho que mesmo sem cobrar a falta, ele consegue marcar. Mas sinceramente, isso é falta. Isso é falta. Mas a coisa mais idiota que os árbitros fizeram com ele arruinou o jogo inteiro. Harden rouba a bola e ele errou. Certo, como vemos, a enterrada entrou, mas os Rockets têm 13 pontos de vantagem. Não é possível que isso faça diferença no final, certo? Sim, eles perderam por esses 2 pontos, e os Rockets ficaram tão irritados que chegaram a entrar com protestos para que o jogo fosse repetido. Isso fez todos pensarem que os Rockets tinham pirado por terem pipocado e por dizerem que uma enterrada fez a diferença. Não importa o que qualquer um dissesse, ainda assim é ridículo que tudo tenha se resumido a eles perderem justamente por aqueles 2 pontos. O que os árbitros fizeram com Paul George acabou com toda uma campanha de playoffs da NBA. Era o jogo 6 entre Thunder e Jazz, e com Oklahoma City perdendo por 3-2, era vencer ou ir para casa. Paul George estava determinado, mas com o jogo chegando aos minutos finais, a vontade dele de salvar o dia levou ao primeiro erro absurdo dos árbitros. George, e pode ser um arremesso de 3 pontos. Sim, deram pra ele. Vamos ver. Serão 3 lances livres para Paul George por causa da falta. Agora eles vão mudar de ideia e dizer que foi antes do movimento de arremesso. O mais louco é que os árbitros acertaram de primeira ao marcar 3 lances livres. Mudar isso após um replay tão claro foi inacreditável. Mas de qualquer forma, o Thunder teve outra chance de salvar a temporada. E bem... Agora vem o Paul George. Subiu no ar, não conseguiu a falta. Ah, rapaz! No mesmo arremesso, os árbitros erraram de novo. Dessa vez, o cara estava literalmente montado nele. Como isso não foi falta...
Os árbitros literalmente olharam para PG e disseram: Quero dizer, esse é um arremesso muito ruim. Bem ali, o Thunder perdeu o jogo e foi eliminado, tudo por causa dos árbitros. Mas tenho certeza de que o Playoff P teria simplesmente pipocado mais tarde nos playoffs, de qualquer jeito. Além disso, era só a primeira rodada. Que decisão dos árbitros durante as finais da NBA fez um time perder um campeonato? Uma das jogadas mais icônicas de Michael Jordan só aconteceu porque os árbitros deixavam ele fazer o que queria e acreditavam em tudo o que dizia. Michael, não vi duas mãos nele, mas acredito em você. Ele fez sim. Mas eu acredito em você. Os árbitros tinham receio de apitar contra o Jordan. Ele praticamente andava em quase todas as jogadas. Mas nenhum momento foi mais óbvio de que os árbitros deixavam o Jordan escapar das coisas do que nas finais da NBA de 1998. Todo mundo sabia que o Jordan nunca deixava uma série de finais chegar ao jogo 7. Com o Bulls liderando por 3-2, ninguém queria arriscar encerrar a sequência de vitórias do Jordan nas finais, principalmente os árbitros. Então, mesmo que o Jazz não fosse desistir sem lutar e continuasse na frente, com um ponto de vantagem e a chance de vencer o jogo, os árbitros deixaram passar algumas coisas. Malone está marcado por 2, tentam tirar a bola e roubam. MJ rouba a bola, os Bulls estão perdendo por 1 ponto. 17 segundos, bem-vindo ao 6º campeonato. Os Bulls podem vencer agora mesmo. Inacreditável. Jordan vai para a cesta. Arremessa! Olha só a mão do Jordan em cima do defensor dele, mandando o cara voar. Veja a mão esquerda do Jordan empurrando o Russell. O árbitro não percebe. Desde o ocorrido, a polêmica. Muitos dizem que foi empurrão, deveria ser falta de ataque e o Jazz teria vencido. Steph Curry admitiu o empurrão. Brian Russell, que foi empurrado, admitiu o empurrão. Você já afirmou que foi um empurrão? Sabe, eles não marcaram falta. O que você disse pra ele? Eu disse quando ele fez isso. Até John Stockton, lendário companheiro, admitiu que houve empurrão. John parou Stockton. Michael Jordan empurrou? Sem dúvida, ele empurrou. No fim, os árbitros não marcaram, resultando em um dos arremessos mais icônicos da história da NBA. Todo mundo diz que eu empurrei. Besteira, ele já ia naquela direção, não precisei empurrar. Esse seria o maior arremesso da carreira do jogador. Davis no estouro do cronômetro. Não. O cronômetro zerou, a bola já tinha saído das mãos dele, mas ao acertar, os árbitros anularam o lance. Eles arruinaram tudo com uma das 8 piores decisões da história da NBA. Mais estranho foi quando os árbitros marcaram falta em lance inexistente. O armador do Suns, Steve Nash, e o pivô do Blazers, Marcus Camby, são os 2 principais jogadores para observar neste lance. O Suns passou a bola para Nash, mas a jogada terminou com um apito que ninguém na arena soube explicar. Falta longe da bola, Roy, possivelmente. Sim, vai ser em cima do Roy. E isso é em cima do Camby. Igualmente prejudicial para Portland. Isso tem que ser em outra pessoa. Camby nem estava na jogada. Nash nem acha que deveria estar cobrando os lances livres. Ele estava no meio da quadra. É em cima do Camby, sim. Essa é a 4ª falta dele num jogo de playoffs. Você está brincando? Ele colocou um cara que acerta 90% dos lances livres na linha, quando não tinha motivo nenhum para estar perto da linha de lance livre. Caramba, Joey, você errou feio nessa. Sério, errou feio mesmo. Nash não estava nem perto de ninguém. Aí de alguma forma o Marcus, um cara que estava literalmente do outro lado da quadra, teve uma falta marcada contra ele que fez ele ir pro banco e acabou levando o time dele a perder. Seja lá o que aquele árbitro estava fumando pra marcar uma coisa tão absurda assim. Pede pra ele me passar o contato desse fornecedor, deve ser bom. Pelo menos naquela vez, os árbitros só erraram uma jogada. Uma das piores marcações da história acabou com o aniversário de um dos maiores da NBA. 30 de dezembro de 2023 foi o dia do Big Daddy, ou seja, o aniversário do LeBron James. No jogo contra o T-Wolves, ele dominava até que tudo virou um caos. Nada marcado, Connelly. Lakers estão perdendo. Davis lá na frente, LeBron na perseguição, LeBron indo atrás. Ele conseguiu! Cesta de 2 pontos. Foi por pouco. A decisão em quadra está mantida. Cesta de 2 pontos. Aí está! LeBron pediu revisão para ver se ele estava atrás da linha. LeBron está dizendo para eles, olhem para os meus pés. Você percebe que a decisão foi errada quando até LeBron reclama como um bebê. Ah, espera, ele sempre faz isso. De qualquer forma, dessa vez, LeBron correu até o monitor para mostrar aos árbitros que eles estavam errados. E só de olhar dava para ver claramente que havia espaço entre o pé dele e a linha. Até LeBron zombou um pouco dos árbitros.
É claramente de 3 pontos. Meu pé estava atrás da linha, dá pra ver o espaço entre ele e a linha. O piso de madeira tem um espaço entre meu pé e a linha de 3 pontos. Até o Stevie Wonder vê isso, campeão. Falei com outro árbitro, mas disseram que não podiam fazer nada. O pessoal de Secalcos no centro de replay. Alguém lá comia um sanduíche quando o outro fez a chamada. Sinceramente, LeBron tinha razão. Os árbitros erraram feio, marcaram 2 em vez de 3 e perderam o jogo. Não dava pro LeBron comemorar o aniversário dele naquela noite. Jason Tatum também não pôde comemorar após os árbitros fazerem uma marcação absurda só porque ele não se machucou. Tatum. Não, ponto para Zincas. Isso vai ser uma falta técnica para Tatum por se pendurar no aro. Tatum ficou surpreso e não acreditou que os árbitros marcaram técnica por isso. Mas isso tudo é por causa de uma mudança de regra que a NBA fez recentemente, que diz que os jogadores não podem se puxar pra cima no aro, nem podem se pendurar no aro depois de uma tentativa de enterrada, a menos que seja para evitar lesão própria ou de outro jogador. Sinceramente, achei que era isso que ele fazia. Tatum também pensou assim: essa regra foi recém-implementada, mas sinceramente não faz sentido. Quem já jogou ou enterrou a bola entende que é questão de impulso. Só tentando garantir que, você esteja estável quando aterrissar e garantir que ninguém esteja embaixo de você. Então não sei. Talvez eles queiram que eu simplesmente solte e caia de costas. Ok, entendi. Acho que da próxima vez os árbitros vão esperar que Tatum faça isso. Oh, meu Deus do céu! Cara, isso deve ter doído. Mas o bolso do Luka sofreu mais após as péssimas decisões dos árbitros. O outro time ganhou pontos de graça e ele ainda foi multado em $35 mil. Tudo começou quando Luka e os Mavericks foram vítimas no final de um jogo apertado contra os Warriors. Depois dessa enterrada, os Mavericks pediram um tempo e um árbitro apontou claramente na direção deles, confirmando que a bola seria deles após a pausa. Mas quando o tempo acabou e os Mavericks estavam esperando, um árbitro do outro lado da quadra deu a bola para os Warriors. Dallas acha que a bola é deles após o tempo, mas os Warriors fazem a reposição embaixo da cesta de Dallas. Você viu Looney começar a correr para o outro lado e então perceber: pera, temos uma bandeja fácil, mas os Mavs achavam que a bola era deles. Os árbitros deram aos Warriors o arremesso mais fácil da noite, praticamente pontos de graça, só porque esqueceram a marcação. Acho que os Warriors estavam no bolão deles, nem sei. Os Mavericks ficaram irritados, até o técnico se enfureceu porque sabia que a bola era deles, mas tiveram que superar isso. O jogo continuou e ninguém imaginou que 2 pontos fariam tanta diferença. Mais tarde, com poucos segundos restantes, os Mavericks perdiam por alguns pontos, e então isso aconteceu. Passe alto para Doncic embaixo da cesta, tem que arremessar. Ele arremessa, mas erra. Como os árbitros não marcaram, Luka tinha o campeão da WE, Draymond Green, em cima dele. Houve contato claro e uma falta não foi marcada. Luka ficou tão irritado que esfregou os dedos para o árbitro, insinuando que eram pagos por marcações ruins, o que lhe rendeu uma multa de $35 mil. A pior parte de tudo isso é que os Mavericks perderam por apenas 2 pontos, então qualquer uma das marcações ruins dos árbitros que não tivesse acontecido teria mudado completamente o resultado do jogo. Por isso, o dono dos Mavericks, Mark Cuban, foi ao Twitter e disse: pior erro de arbitragem por omissão de marcação, talvez na história da NBA. Por causa das más marcações dos árbitros, os Mavericks protestaram oficialmente pedindo a repetição do jogo. Agora, tudo bem. Até esse ponto, os árbitros só faziam más marcações que arruinavam um único jogo. Houve uma vez em que os árbitros fizeram uma marcação tão obviamente errada que foi a prova de que eles estavam tentando manipular as finais da NBA. Quando foi definido Nuggets x Heat nas finais, todos já sabiam que a série estava decidida antes de começar. Então, definitivamente não foi surpresa nenhuma que o Nuggets dominou até eventualmente abrir 3-1 na série, ficando a apenas um jogo de encerrar tudo. No jogo seguinte, no quarto período, restando 3 minutos, os árbitros surpreenderam até os comentaristas com uma atitude inesperada. Ele procura, Butler tenta de novo, Butler não consegue e falta! Butler jogando a perna direita para fora. Isso vai ser revertido? Eu acho que sim. Após revisão, o replay instantâneo determinou que a decisão em quadra permanece. E Jimmy Butler fez um movimento natural e Aaron Gordon entrou no espaço dele. É falta. 3 lances livres. Uau, e eu discordo totalmente. Aquela perna direita sendo jogada para fora não é um movimento natural nesse arremesso. Isso é surpreendente. Simplesmente está errado. Sim, todo mundo no ginásio sabia que os árbitros erraram na marcação. Se duvidar, olha só isso. Jimmy literalmente chutou o cara nas partes íntimas. Era pra ter sido falta dele. Os torcedores ficaram indignados, dizendo que se vão dar lances livres pro Jimmy Butler por chutar o Aaron Gordon no saco, então desisto. Esses árbitros são uma piada. Um até comentou: marcar falta naquele chute do Butler nas partes íntimas do Gordon foi absurdo. Apesar de parecerem bregas, eles tinham certa razão. Parecia que os árbitros estavam dispostos a marcar qualquer coisa, mesmo que não fizesse sentido, só pra tentar ajudar o Heat a ganhar e a série ter mais um jogo. Afinal,
Aquelas finais da NBA tiveram audiência recorde de baixa e péssimos índices. Um jogo extra teria dado à liga o dinheiro que precisava. No final das contas, porém, o Nuggets ainda conseguiu superar os árbitros, quer dizer, o Heat, e ganhou o campeonato naquela noite, de qualquer jeito, o que todo mundo já sabia que ia acontecer. Mas algo que eu nunca pensei que aconteceria é os árbitros tomarem a decisão certa e depois mudarem de ideia para bagunçar completamente um jogo. Steph Curry raramente se irrita com árbitros, mas quando acontece, é assustador. Ahá, tudo isso ocorreu porque perto do fim de um jogo disputado, os árbitros apitaram e pela primeira vez tomaram a decisão correta. Curry para empatar. Jimmy tocou na bola, mas também acertou Curry. Então Steph vai ter direito a 3 lances livres. Depois dessa falta marcada, Steph foi pra linha para cobrar os lances livres e possivelmente empatar o jogo. Até que o Heat contestou a marcação e pediu para os árbitros revisarem o lance. Nos replays, ficou claro que Jimmy Butler deu um tapa na mão de Steph durante o arremesso, cometendo a falta. Percebi isso em segundos. Mas parece que os árbitros demoraram uma eternidade para revisar esse lance. E parecia que eles viram algo que a gente não viu. Porque quando voltaram, eles reverteram a marcação e simplesmente deram a posse de bola pro Heat. A falta defensiva foi anulada. Tudo que o Steph pôde fazer foi sentar ali assim. Porque o que deveria ter deixado o jogo equilibrado acabou matando todo o ímpeto dos Warriors, fazendo com que eles eventualmente perdessem por 7 pontos. E o que o Steph achou de tudo isso? Alguma opinião sobre a decisão revertida no final? Foi uma decisão horrível. O que você acha que devo dizer? Eu ia para a linha de lance livre achando que teria 3 lances e poderia empatar o placar com pouco mais de 1 minuto. É difícil, pois senti muito contato. Não entendi o que eles viram além do high five citado, mas é preciso poder concluir o movimento. É assim que penso. Principalmente no replay lento, o contato fica evidente. Mas o que sei sobre marcações? Cara, esses árbitros não têm vergonha de estragar o jogo. A pior coisa que já ouvi de árbitros foi fazerem uma marcação tão ruim. Isso fez o Pistons alcançar um dos recordes mais constrangedores do esporte. Não me entenda mal, o time já vivia uma fase ruim por fazer o impensável. Jogando tão mal, eles enfrentaram uma das piores sequências da história do esporte. 27 derrotas seguidas. 27. A situação não melhorou quando o próximo jogo seria contra o melhor time da liga, o Celtics. Ninguém acreditava que o Pistons tivesse chance. O Pistons deveria estar tão ruim assim? Não deveriam. Eles são um time da NBA com 27 derrotas seguidas e devem perder de novo amanhã para o Boston Celtics. Tenho mais chance de tomar café com a Beyoncé e a Oprah do que eles de vencerem os Celtics. Depois que ele falou, todos ficaram atentos para ver quantos Pistons iam apanhar. Para surpresa dos torcedores, os Pistons equilibraram o jogo no primeiro tempo e surpreenderam ao ir para o intervalo com grande vantagem. Seria loucura os Pistons vencerem, mas eu sabia que a Wingstop daria asas grátis se isso acontecesse, então fiquei atento para ver se jantaria de graça hoje. Mesmo com os Pistons liderando até o último quarto, os times trocaram cestas até os segundos finais, quando ocorreu uma das piores marcações da história. Tira! Isso foi por pouco. Acho que eles vão revisar. A chamada de interferência na cesta está sendo revisada. Uau, isso foi muito perto. Isso foi muito perto. Tudo bem, devagar. Aqui vamos nós. Este é o ângulo bem aqui. É isso. Espera, isso é vidro. Mostra de novo, mas nesse mesmo ângulo. Eu não sei. É, com o jogo em risco. Esquece isso. Com toda a reputação dos Pistons e um dos recordes mais embaraçosos em jogo, os árbitros marcaram interferência em vez de toco salvador, salvando os Celtics da humilhação e levando a vitória deles. Essa única marcação levou os Pistons à 28ª derrota seguida, um recorde de maior sequência de derrotas da NBA e da história dos esportes. Para ser sincero, não foi só culpa dos árbitros, os Pistons são literalmente um lixo.